ligado aí? Som. Eu acho que alguma coisa desligou aqui. Então, lá em Campo Grande, em 86, eu cheguei através de um acampamento. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com os evangélicos. E eu não sabia o que era crente. Além de cabelo comprido, saia, né? E uma rapadura debaixo do braço. Os jovens não sabem o que é isso, né? Que a cultura mudou, né? Dos cristãos que somos nós hoje também, né? Então, nesse movimento, né, de transformação cultural, o evangelho ela permanece o mesmo. Então, aos 24 anos, nós nos consagramos, eu estava casado com a Dilma, para vir para o seminário. Então, em 94, nós chegamos grávidos da Akemi, nossa primeira filha, cursando o seminário Isbel. Foi o único lugar que nos aceitaram. Não porque a gente é ruim, tá, gente? É que ela estava grávida, havia um processo de formação de obreiros, de enviar para Jocum, de ir para Autônia, e eram 2 lugares que eu queria ir pessoalmente. Mas a gravidez nos impediu, porque não tinha o lugar de acolhimento para uma família, né, que está esperando uma criança. E ali então nós, em 94, fomos indicados para trabalhar em Prudente por 1 ano. Lá ficamos com o pastor Luiz, pastor Noemi, né, naquele quarto, naqueles finais de semana, com jovens. E lembro que o pastor Luiz já no começo falou: Xinde, você vai pregar no acampamento. Falei, eu vim para o seminário aprender, não para começar a trabalhar, né? Uma coisa é você ver, né? Você sabe aquele trainee que você fica vendo, né, o chefe fazer, né? Carrega papéis, vai lá, né, atende alguma coisa, vai pregar. Falei, vamos lá, né? E a gente foi, né, crescendo numa questão prática do ministério também. E assim nós somos sendo formados, né, como ministro do Evangelho. Eu lembro também, quando eu me dediquei ao ministério, veio um amigo meu dizendo: Xinde, não vai para o seminário, você vai perder a fé, você vai voltar não cristão. Aquilo lá me abalou. Eu falei, como assim? Todo mundo que vai para o seminário não é mais espiritual não, né? Tudo cabeção. Mas por que não podemos ser os dois, né? Ter uma profundidade teológica e ter sempre essa continuidade, aprofundar em experiências espirituais. E eu tive isso como desafio, e até hoje tenho como desafio. Lógico, né, o conhecimento pode nos ensoberbecer, a Bíblia diz sobre isso, né, mas o Espírito nos vivifica, e a Bíblia diz isso. E essas 2 linhas, muitas vezes, elas não se encontram no meio do caminho. Há uma tendência de sermos muito teóricos, profundo, né, nas escrituras, nos originais do grego, do hebraico, e esquecer da prática cristã, né? Só para salientar, esse ano foi um dos anos que mais jejuei na minha vida. E você percebe que jejum não emagrece. Perceba isso, né? Mas nos traz uma experiência de intimidade com Deus. Então esse ano nós já entramos 40 dias de jejum. Nesse tempo eu emagreci um pouquinho, né? Aí depois de meses, né, a minha esposa, ela é mais espiritual, falou: Xinde, vamos fazer um jejum. Vamos fazer jejum. Eu pensei que ia terminar o ano sem jejum, falei, que bom, né? Agora a gente pode quebrar o jejum. Nós vamos ter um Wayfall, né? Não sei se vocês conhecem, é um curso da Jocum, para cura e libertação. Estamos trazendo para a igreja de Londrina esse curso, porque nós entendemos que não é só a teoria, precisamos de uma prática bíblica desse conhecimento. Então, por isso eu tenho esse tema que eu também ouvi no congresso da CTPI, que agora é Ressurgência, algumas semanas atrás. E quando o Ricardo Agreste ele estava pregando sobre esse tema, me saltou essa necessidade de trazer lembranças, né, de discernir a voz de Deus. Ele tomou uma outra vertente nesse tema, mas eu quero trazer algo muito importante para nós cristãos: discernir a voz de Deus.
E eu leio o texto com vocês. Diz o texto aqui, né, de Samuel, capítulo 3, verso 1 até 11. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Talvez seja a nossa realidade hoje, né? A gente não tem muito esse movimento em algumas igrejas. Lógico, não é aqui da igreja do Bosque, né? Outras igrejas aí. O verso 2 diz o seguinte: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, diz agora o verso 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o verso 8, o Senhor, pois tornou a chamar a Samuel terceira vez. E este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. Não sei se ele falou desse jeito, tá? Mas tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso disse a Samuel, vai te deitar. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10, então veio a palavra, veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Eu quero trabalhar 3 pontos sobre esse Deus que fala. Porque muitas vezes eu cheguei à igreja também e ouvia testemunhos de pessoas da igreja dizendo, essa noite Deus falou comigo. Eu pensava, mentira. Deus vai falar com ele, eu conheço ele, ou ela, falou nada. E outra, será que Deus fala mesmo? Porque a minha imagem, eu tenho 53 anos, eu assistia 10 mandamentos, Moisés abrindo, né, o mar vermelho, abria a nuvem, e dizia, Moisés, meu filho, vou abrir o mar vermelho. Então, era só para servo, né? Aquele consagrado, para aquele cara que eu conheço dia a dia, Deus não fala. E não é dessa forma que Deus fala também. Então eu tinha uns pensamentos errados, distorcidos, de como Deus falava. Então o que nós precisamos entender? Deus fala, mas não percebo. Muitas vezes Deus está falando comigo, está falando com você, e nós não percebemos como Samuel. Talvez você se pergunta, como Deus fala? Talvez você já está há muito tempo na igreja, esse jovem, ele foi levado criança, né? Agora ele era menino, meio adolescente. Ele estava na igreja, estava no templo. Ou seja, podemos viver no templo, de domingo a domingo, sem conhecer o Senhor do templo. Quantas vezes talvez vocês tenham vindo à igreja fielmente,
e está ouvindo, mente, Deus fala, né? Mas nunca fala comigo. Só que Deus pode estar falando, e eu não consigo discernir essa voz, como aconteceu com Samuel. E foram 3 vezes naquela noite, que noite de insônia, né? Não é porque tinha um vestibular, o trabalho, a conta de segunda-feira, não era isso, é Deus chamando ele. Às vezes Deus está te chamando, não para ser um pastor ou missionário, mas para conversar com você, para falar com você coisas ocultas que nós não sabemos, porque Jeremias fala, clama a mim e te responderei, anunciar-te coisas grandes ocultas que não sabe. Deus quer conversar conosco, Deus quer falar com você e comigo todo o tempo. A minha primeira filha casou, está lá em Campo Grande, né, e às vezes a gente manda um WhatsApp para ela, né? E por quê? Porque eu sou pai. A Dilma também manda um WhatsApp, e ela fala, tá tudo bem aqui, né? E só de ouvir o tudo bem para o pai, isso é muito legal. Aí você pode pensar, mas Deus não precisa disso, né? Ele tem um olhar soberano, ele tem o Google, né? Que rastreia todo mundo. Sim. Mas aprove a Deus na viração do dia, como diz lá em Gênesis, se encontrar com o ser humano. Não porque ele precisava, mas porque o ser humano precisava dele. E outro, meu filho está em Niterói, a gente manda um WhatsApp, demora 3 dias para responder, né? E a gente fica preocupado, mais ainda, e daqui a pouco ele responde, estou indo jogar vôlei. Puxa vida, está vivo pelo menos, né? Então, a gente fica assim, querendo conversar com nossos filhos. E tem uma segunda, né, que está conosco, ela está formada também, e está trabalhando, né? E daqui a pouco nós conversamos com ela, né? Quem sabe você passa em algum lugar, vai, né? E sai de casa, né? E como disse o pastor Luiz, mais fácil a gente sair e ela ficar, né? O tempo que nós estamos de ministério. Então, nesse Deus fala, a questão de ouvir e ver é muito importante. Eu achei legal esse diagrama que o Ricardo Agreste trabalhou, que ouvir e ver todo mundo aqui eu acho que consegue fazer. Ver as cores, eu já não enxergo muito bem, tá, gente? Eu já estou com 53 anos. Eu enxergo de perto, não enxergo de longe. Então, se você está dormindo, eu não sei, né? Então aproveita, né? Que eu não vou reclamar, né? Estou vendo assim, né, umas manchas assim, como fosse árvores, né? Vai que Jesus cura, né? Ouvir, né? Quem não, né? Eu sei que também, né? A gente chega a uma certa idade, não escuta direito, né? Fala um pouquinho mais alto, né? E quem não chegou nessa fase, acho que é do lado de cá, né? Você aí cumprimentando, tem um jovem, né? Vocês vão chegar, né? Para quem está mais para cá, tem essas limitações. A gente não enxerga direito, não escuta direito, e a gente não vai interpretar direito aquilo que está à nossa frente. Então, o que ele falou, né? O Ricardo Agreste falou assim, ouvir com sensibilidade. Quanta falta de sensibilidade que perdemos ao longo do caminho em relação ao outro. Nós queremos graça para nós e lei para o outro. Queremos que as pessoas entendam o que nós estamos falando e não somos sensíveis à fala do outro. Será que acontece isso? Acontece. Vemos, mas as pessoas são como paisagem. Não temos a atenção de olhar. Né? A pessoa cortou o cabelo, você nem percebeu. E é seu cônjuge. Olha se é ele mesmo ou ela, né? Já elogia, né? Os maridos, nossa, você está com um brinco novo, que bonito, né? Que bonito. Nós perdemos a atenção de ver a beleza ao nosso redor. Não é verdade? Nós estamos fissurados na internet, mas não vemos com atenção. Lemos, né, as coisas e não há atenção naquilo que nós lemos. Nunca tivemos tanta informação, mas também perdemos a atenção. E outra coisa que ele trabalha é esse ouvir com sensibilidade a voz de Deus. Estamos numa vida tão frenética, tão pressionada para ontem, que Deus ficou no passado. Já tem uma resposta para tudo. Então, ouvir com sensibilidade a voz de Deus. Perdemos isso ao longo do caminho. E ver com atenção além das aparências. E Samuel, quem já leu a vida de Samuel aqui 1 e 2,
você vai perceber que no meio da jornada, Deus chama ele para escolher o primeiro rei, Saul. Um homem alto, diz que ele estava assim, acima, né? O pessoal batia no ombro dele, tão alto que ele era, então eu estava fora já, né? Mas graças a Deus que vem Davi, né? Vocês vão ver, né? Não atente para a aparência, porque eu rejeitei. Porque Deus olha o coração, não a aparência como o homem vê. Então, além das aparências, às vezes você vê alguém tão desgastado, né, no trânsito, buzinando, e você fala, nossa, que endemoniado. Você parou para pensar se essa pessoa, né, está correndo porque tem alguém doente do seu lado, ou que o seu chefe está lá cobrando alguma coisa, ele tem que correr para dar conta do recado. Ele tem 3 turnos diários. Não damos atenção à dor do outro. E assim estamos sem discernir a fala desse Deus em o nosso meio. Por quê? Porque Samuel sai correndo toda vez para Eli. A única, né, forma de interpretar o mundo era Eli. Ele não tinha uma outra forma de ver e ouvir. E às vezes nós viemos assim. Como eu contei no começo, quando eu cheguei na igreja de Campo Grande, eles são muito assim do mover profético, Deus fala, né? E eu ficava, como que Deus fala? Minha mente trazia à memória os filmes que passavam na TV. Eu não tinha lido a Bíblia ainda. E aliás, eu li a Bíblia e não interpretava direito. Então o Márcio, né, esse que está em Maringá, né, o irmão da Dilma, eu estudava com ele no ensino médio, era científico naquela época. Quem tem 50 anos mais sabe o que é o científico, né? E eu li com ele na biblioteca, falei, Márcio, esse texto aqui, o que ele quer dizer? Ele falou, olha, isso aqui é assim, gente, né? E essa palavra você procura no dicionário que já está escrito lá. Fala, então tá bom, né? No dicionário. Porque eu espiritualizava tudo. Tem coisa que não é espiritual, é natural. Então fui sendo ensinado a discernir a voz de Deus. Pessoas tiveram paciência comigo. E até hoje tem, né? Aliás, minha esposa, né? E vai ter que ter até Jesus voltar, senão, né? Não nos promover. Deus é um Deus de paciência, que usa pessoas ao nosso redor para cuidar de nós. E nos usa também para ensinar outros a esse caminho. Deus usou Eli. Por quê? Porque Samuel não entendia nada disso. No meio do caminho, porque as visões eram raras, a palavra já tinha acabado. Ele lembrou, Deus fala ainda, deve ser Deus. Só que ele não entregou o ouro, né? Samuel, quando vier, você fala o quê? Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Você já parou para chegar na sua casa e falar assim, Deus, eu tenho uma demanda aqui. O teu servo deseja ouvir. Então Deus continua falando. E Ele nos fala por meio das experiências que nós temos, dos convívios diários. Pode ser um sonho, pode ser uma leitura bíblica, pode ser um louvor. Eu estava no acampamento Panorama, e eu insistentemente levei o meu irmão, era um acampamento evangelístico. Aí ele chegou, eu decorei um método de evangelização chamado evangelismo explosivo. Você decora 1 hora de conversa. Tem que ter uma mente bem brilhante, né? Demorei quase 1 ano para decorar esse negócio, mas decorei. Ele respondia A, eu ia para a linha B. Ele respondia para cá e eu ia para C. Chegou no final, não tem jeito. Para onde ele for, qualquer um vai chegar em Jesus. E ele tem que tomar uma decisão. Depois de meia hora de conversa, eu falei para o meu irmão, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim, já aceitei. Não falei mentira, tá? Falei, quando? Lá no louvor. A moça falou, quem quiser receber Jesus, canta essa música como oração. Em vez de ter perguntado antes, né? Porque Deus já tinha falado para ele. Eu falei, então vamos fazer uma oração de, não de confissão, mas assim de testificação. Vamos fazer. Então ele recebeu Jesus no louvor, gente.
Então Deus fala de várias formas, experimentamos Deus a todo momento. Então às vezes nós mistificamos tanto Deus, que Deus está tão longe que nem o WhatsApp chega. Mas Deus continua sendo Deus. Eu já aprendi, é só encostar aqui atrás, né? Então vemos Deus preparando Samuel para servir a nação como juiz, sacerdote e profeta. Deus quer nos preparar, né, para que essa nação possa ter homens e mulheres de Deus, que discirna o dia a dia e possa trazer uma palavra de esperança ao coração desesperançado. Então eu creio muito nessa questão da importância de um discipulado. Eu sei que a igreja aqui tem caminhado por discipulado, né? Agradeço aí o relatório do pessoal, 47 páginas para ler em 3 dias, glória a Deus, aleluia. Eu li, né? E eu achei legal essa questão do discipulado, porque nós temos uma base bíblica para isso. E na verdade não é só uma base bíblica, é um comissionamento bíblico. E aqui, né, Mateus 28, 19 a 20 diz o seguinte: ide, portanto, fazei. É um imperativo. É o imperativo contínuo. Isso tem só no grego, né? Um imperativo contínuo. É o auristo. Você faz e continua fazendo. E o quê? Discípulos. Jesus não fala assim, fazei convertidos. Ele fala para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o que é um discipulado? Discipulado é você ler a Bíblia e dar tarefas. Por quê? Ensinar todas as coisas aqui não é só dar um texto, falar, dá um clique aí no PDF e fica lendo. As práticas, oração. No primeiro discipulado que eu tive lá em Campo Grande, o Henrique Schutter, ele chegou para mim, ele falou assim, agora você vai orar. Eu orar? Fala com Deus. Falar com Deus? Como assim? Fecha o olho, né, e fala com ele qualquer coisa. Tá de brincadeira. Não vai dar certo, cara. Como não? Eu falei, eu não estou entendendo, não é para entender, é para falar com Deus. Cara, é tão prática, ele falou assim, fala que você ama, a sua necessidade. E eu vou falar uma oração, você repete. E foi assim, repetindo as palavras, que eu fui aprendendo a falar com Deus. Como criança. Então, minhas crianças nasceram, eu falo assim, papá, dava comidinha, né? Papá, dava comidinha. É aquele ensinamento bem assim, né? Comprado. Para falar antes da mamãe, falar papai, né? Papá, papai. Ai, brincadeiras à parte, mas foi verdade, né? No mundo espiritual não é diferente. A gente quer que a pessoa ore e não ensina a orar. Não vai aprender. Vai demorar pelo menos para aprender. Então tem que inserir numa reunião de oração, tem que inserir, né, num convívio de um discipulado. Lógico, né, quando eu ia nas vigílias e lá me derramava diante de Deus, fui aprendendo, agora eu falo até demais, né? Tem que dar uma descansada. Mas em outras áreas também, porque são todas as coisas. Às vezes a gente ensina só uma parte do Evangelho. E é interessante aqui no verso 7, que diz o seguinte: e disse, né? Disse que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, eu posso estar no templo do Senhor, conheço todo mundo, menos o dono do templo. Pode acontecer? Pode. E talvez você está assim. Procura alguém no discipulado. Me ensina a ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Isso não é vergonhoso. Isso é poderoso. Porque é o poder de nos transformar e trazer autonomia espiritual diante de Deus. Então ele ensina o caminho. O caminho de ser servo e não de ser servido. Fala, porque teu servo ouve. Será que nós fazemos esse tipo de oração? Fala a Deus, porque eu quero aquilo para ontem. Não, teu servo ouve.
Lógico, Deus fala para o que Ele quiser, porque Deus é Deus, né? Falou lá para a esposa de Potifar, de Pilatos, né? Lembra? Na crucificação, hoje tive um sonho, fiquei atormentado, Deus falando, só que eles não ouviram. Mas o servo ouve, atende e obedece. Então essa é a frase da oração, é o primeiro princípio da oração. Fala, porque o teu servo ouve. Então, entendendo isso, que as experiências nos vão ensinar, o terceiro ponto, Deus fala e eu me disponho. Deus usa as circunstâncias, como já falei, Ana leva, né, a Samuel, tem toda uma história por trás disso aí. E Ana nem pensava que Samuel seria um grande homem de Deus, como Eli o era naquele tempo. Às vezes você nem imagina que o seu filho vai ser lá na frente. Deus tem propósitos, vai usar circunstâncias sim. Naquele meio que ele está, seja um acampamento Shalom, seja um seminário aqui na igreja, até a escola dominical, no meio do louvor, numa mensagem, às vezes, né? Deus pode usar circunstâncias. Então leve os seus filhos, traga os seus filhos para a igreja, porque é um meio que forma cada um de nós também. Pode ser no secreto? Pode, mas podemos ajudar no convívio da igreja. Deus usa autoridades. Samuel entende então esse princípio de autoridade, pois ele vai a Eli, e por 3 vezes ele pensa que era Eli que falava, e chamava ele. Então essa submissão à autoridade, quando você não entende, né, no discipulado, se submete, vai aprendendo os passos da espiritualidade. Deus também nos fala diretamente. Nesse nível, vemos que a direção de Eli foi acrescentar a palavra servo, como eu disse agora, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus fala a teus servos pela sua palavra. Deus fala. Demorei um pouco para entender e como entender isso, mas eu sei hoje que Deus fala. Um dos conselhos de pastor Kikuchi, né, muitos talvez aqui não conheçam, eu tinha acabado de me formar no seminário, e ele gentilmente me atendeu, eu e a Dilma, estava recebendo nossa primeira nomeação, e um dos vários conselhos, ele disse assim: nunca pregue algo que Deus não falou para você. Se Deus falou para você, vai servir para outro também. Ele era um pastor muito sábio. Eu tenho guardado isso no meu coração, de ser servo, um servo que ouve e atende a palavra do Senhor. Deus fala e eu obedeço. Isso é o maior complicador no nosso mundo. A obediência. Não é fácil obedecer. Dizia um amigo meu discipulador, ele trabalhava num colégio salesiano, e ele comentando com um desses líderes, qual é mais difícil? A castidade, a pobreza ou a obediência? Nesse mundo que nós vivemos, onde as coisas são mais importantes que as pessoas, onde eu tenho minha própria vontade, né, querendo ter alguém ao nosso lado. E esse líder espiritual disse assim: é a obediência, porque se obedecer, eu cumpro os 2. Às vezes nós fazemos os 2 e não fazemos a obediência, então descumprimos esses 2, porque sempre vão ter a nossa própria vontade. O morrer por eu, para a minha própria vontade, dizer eis-me aqui, é uma posição que só eu posso fazer. Deus continuou chamando Samuel, até que o momento ele diz: eis-me aqui, porque o fala que teu servo ouve tem muita diferença. Do eis-me aqui para fala que o teu servo ouve, a palavra servo é muito importante. Porque Jesus também diz: eu não vim para ser servido, mas para servir os outros. Então maior é aquele que serve do que é servido. Olha, seja como uma criança. Hoje estava fazendo um devocional de manhã, fazendo a leitura ali de Marcos 9, ele põe uma criança, diz: quem não for como uma criança, né, que é toda sensível, toda sincera, toda vulnerável, não pode herdar o reino de Deus. Então todos nós somos chamados, mas poucos se deixam escolher. Todos nós somos chamados por Deus,
mas poucos se deixam escolher. Então, tem uma história de Elias. Elias, né, quem conhece a história dele, matou 850 líderes espirituais de uma outra religião, né, ficou com medo da rainha, fugiu correndo, com medo da morte, e foi para a caverna. E lá, Deus fala com ele. Elias diz, aqui, né, no texto de Elias, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Então, quem nós vamos escolher? Baal ou o Senhor? Tá, não temos Baal hoje no Brasil, mas temos vários ruídos em nossa vida. Que tipo de ruídos? Quem tem mais de 50, né, passou aí na escola estudando sobre o penso, logo existo de René Descartes. Na modernidade, então, a identidade de pertencimento estava nessa frase: penso, logo existo. Então, quem tem mais de 50 é muito racional, né? Os pais são mais diretivos. Está chorando por quê? Para com isso. Por quê? Porque é mais diretivo. Não estou entendendo. Só que tem um caminhar nesses pensamentos. Há quem defende que sinto, logo existo, né, da fenomenologia de Merleau-Ponty, é um filósofo que trabalha sobre o sentimento, né, o que tem sido mais citado, né, Bauman, quando fala da geração líquida. O que é isso? Né? Os universitários estão entendendo um pouco mais. O penso, logo existe, já não está entendendo, né? Mas o que é a fenomenologia? É o sentir, o pertencer numa comunidade, o sentimento de pertencimento da tribo, se veste igual ao outro. Então, várias tribos que estão aí no nosso meio cultural, o sentimento de pertencimento é muito forte. Quando eu perco o sentido, né, de pertencimento, eu perco a minha existência. Então, isso está entremeado em nossa sociedade. É um ruído para discernir a voz de Deus, porque é o sentido. Uma é racionalidade, outra é o sentido. E o mais novo agora, né, o Instagram e outras plataformas, né, de app, tem o que esse camarada aqui, ó, o Bauman, ele comenta, né? Então, sou visto, logo existo. É a erosão do anonimato. Quantos views eu tive lá no Instagram? Os 50 a mais já não está entendendo o que estou falando, mas paciência aqui, né? Vou falar para a geração jovem aqui que está chegando depois da gente, tá? Ali no Instagram, há um tempo atrás, tinha o curtido e não curtido, né? Você dá uma olhada depois lá que você não percebeu isso. O não curtido não tem mais número, porque gerava depressão. Ai, 10 pessoas discutiram minha foto, não gostaram do que eu postei. Para o racional, faz só 10, né? 15 gostaram. Se eu vou colocar no número, isso aí quase é a morte para os jovens. Então, deletaram os números. Você acha que alguém não gostou? Sim, mas não pode mostrar, né? Não pode dar esse view. E quando perde os seguidores? Os seguimores, né? Esse é tudo linguagem mais nova, tá, gente? É desse lado de cá aqui, né? Nossa, aquela pessoa deixou de seguir a gente. Esses dias, né? Vem 2 pessoas, né? Dizendo: puxa vida, você me bloqueou. Também você fica fazendo as coisas que eu não gosto. Mas me adiciona, eu paro. Me adiciona, eu quero ser visto por você. Há um desespero. Há uma desesperança em tudo isso, porque ficamos refém que as pessoas notem a gente. A gente fica assustado, né? Ontem eu estava pregando em Jundiaí, eu vi o Marcelo mexendo, tinha um membro, né, que está com dificuldade de vir, porque ele trabalha na feira. Me identifiquei, porque eu fui feirante, né? Ainda até dei um oi para ele ali. Aí cheguei aqui, ó, e assisti a sua mensagem, falei: misericórdia, né? Ou misericórdia, né? Ai, o que eu falei que pode ter ofendido a pessoa? A gente não tem mais domínio da imagem, mas ficamos também refém da imagem. Eu estou bem, né? Gastamos tempo, né, no espelho, aí vem um vento, bagunça todo o seu cabelo.
É só que ficou uma imagem passada. Então os ruídos da vida nos impedem a discernir a voz de Deus. Então Elias queria ver Deus e ele falou com o profeta por meio de uma brisa suave. Às vezes nós estamos no meio do terremoto, Deus não está no meio do terremoto. Um fogo, Deus não está no meio do fogo. E depois do fogo veio um cisto tranquilo e suave, diz o texto. Ouvindo Elias, envolveu o manto, o seu rosto no seu manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus é um Deus tão manso. E a gente numa turbulência de querer ouvir e discernir a voz de Deus, nos terremotos, queremos que aconteça alguma coisa estrondosa, né? E Deus é tão manso, que no meio de toda a tribulação, de todos os nossos medos, Ele quer falar lá no quarto de escuta. Eu conto uma história, né, que eu fui a um cinema. A minha esposa, ela dificilmente me convida para ver um filme. Um tempo atrás ela falou: Xinde, vamos assistir um filme? Chama-se Quarto de Guerra, né? Falei, beleza, né? Guerra, eu gosto de ação, né? Aí cheguei, sentei lá na poltrona, tinha lá, né, um homem forte, soldado, né? Fazendo estratégia numa mesa, conversando. Eu falei, nossa, minha esposa me ama mesmo, hein? Porque eu vim aqui para assistir um filme de guerra, né? Estratégia, vai ter bombardeio, né? Só foi a introdução. Era a história de uma mulher, de uma senhora que tinha um quarto de guerra, que ela ia lá orar. Eu saí de lá com assim, não um sentimento de ser enganado, né? De ser abençoado naquele filme. E ela ensina uma jovem que está atribulada a colocar os pedidos de oração e falar com Deus Pai, que Ele poderia responder. E foi lá naquele quarto, sozinha, quietinha, né? Eu estou hospedado na casa da Beth, e parecia aquele quarto de guerra lá, né? Que tem lá a estante dela, ali é meu escritório, lá faço minhas orações. Quantos de nós precisamos desse quarto de escuta, da voz suave de Deus? Tem muito ruído, gente. E a gente se perde nesse mar de informações, dos views que a gente quer que as pessoas nos vejam, enquanto nós precisamos olhar somente Deus. Discernindo a voz de Deus, vai fazer toda a diferença no seu trabalho, no meio que você convive, até na igreja, com certeza. Discernir a voz de Deus. E Deus fala, a questão é, o teu servo ouve? Eu creio ainda que Deus fala. E que temos feito com o nosso tempo, recursos, ministérios e a família. Temos sido a boca de Deus, que profere bênção, acolhimento, direção. Então precisamos ouvir e obedecer a voz do Mestre Jesus. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, Ele está falando para a igreja. E a maçaneta só tem por dentro. Sabe quando você vai, digita lá o númerozinho, ele vai abrir? É você que abre. Ele quer entrar nessa casa, chamado coração, alma, e falar conosco todos os dias. Não deixe Jesus do lado de fora. Jesus quer cear conosco. Quero convidar você a orar a Deus nesse momento. A não se esquecer que Deus continua querendo ter esse encontro de um WhatsApp. Filho, filha, eu quero conversar com você hoje. Aí você deixa ele no vácuo, né? Deixa ele lá cancelado. Ele não merece isso. Deus quer falar conosco todos os dias. A questão é, eu quero ouvi-lo? Quero obedecê-lo? Eu desafio você no discipulado,
ou se você está nos visitando ainda hoje, procurar alguém para aprender a voz, assim, discernir essa voz de Deus, a voz que continua ecoando através dos séculos, dizendo: onde você está, Adão? Eu tive medo, eu me escondi. Não importa o tamanho do seu pecado, da sua dor, do seu medo, o que importa é você dizer: Deus, eu ouvi a sua voz e eu quero conversar com o Senhor. Pai, eu quero orar ao Senhor nessa manhã por cada vida aqui presente, daqueles que nos assistem através da internet também. Queremos viver em comunidade, ó Pai, ter essa experiência da mesa, essa experiência de olhar aos seus olhos, de cheirar, ó Pai, o outro, de ser abraçado e abraçar, de ser acolhido e acolher, de amar e ser amado. E para isso o Senhor continue a falar em nossos corações. Move a Tua igreja aqui do Bosque, ó Pai. Move, Senhor Deus amado, de forma sobrenatural, no sentido que nossos ouvidos espirituais possam ser, Senhor Deus, abertos, e o entendimento seja prático, de um amor que transcende todo o nosso entendimento e todas as barreiras. Abençoa essa comunidade, todos os projetos, todos os sonhos venham se realizar e ser pautada pela direção do Teu Espírito Santo. E o Senhor Jesus seja glorificado sempre. Por isso oramos e assim agradecemos, na autoridade que tem, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar você a ficar de pé para termos a bênção de Deus, a pedido do pastor Luiz.